Quanto ao Flier Achar, eu não sei se vocês sabem, já está tudo programado para 1 a 5 de julho do ano que vem. Os patronos serão Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Os dois fazem 100 anos, fariam 100 anos, né? São centenário de nascimento dos dois. O tema do Flier Achar é arte, leitura e tecnologia. E nós estamos agora definindo os autores homenageados. É o que a gente pode dizer até o momento. Mas, em breve, a gente vai ter condição de informar mais coisas para vocês. Sempre há 13 anos, com o patrocínio da CBMM, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, é dessa forma que a gente consegue fazer o projeto com entrada franca há tanto tempo. Hoje a gente tem a presença da Denise Fraga aqui com vocês, e o tema proposto é a questão da educação frente à aceleração e frente às redes sociais. É uma angústia da Denise, na qual ela transformou em crônica também. Infelizmente, os livros não tem, porque os livros dela se esgotaram. Em breve vai ter mais. E eu queria convidar Denise Fraga para vir ao palco. Queria também pedir uma salva de palmas para a Jéssica, que vai nos acompanhar. Muito obrigado, Jéssica. Sentemos. Pois é, pode sentar, deixa eu puxar para cá um pouquinho. Da contramão das redes, e ela vem com o celular na mão. Contramão das redes com o celular, né? Eu chegar aqui com o celular na mão, mas é porque eu queria ler uma crônicazinha depois para vocês e tá... Não tem mais jeito, né, gente? Não tem mais jeito, já virou nosso órgão. O Miguel Nicoleles disse que não dá para ver mais no raio-x. Se você vai com raio-x, parece osso. Emenda com o corpo. É muito louco, né? Virou mesmo. Eu acho que isso... Eu gostei que você falou já da palavra angústia, né? Eu acho que eu comecei a escrever por causa da minha angústia, né? Por causa da minha inquietude. Eu acho que quando você tem filho, acho que o que me fez escrever foram os filhos, porque quando eu tive filho, você começa a pensar muito na vida, né? Você começa a pensar muito no mundo, porque você não pode mais só ter dúvida, porque tem um pequeno lá do seu lado perguntando por quê? E aí você fala, por quê? Mesmo que você não tenha nunca pensado por quê, você passa a pensar por quê, e você vira uma espécie de filósofa de botequim, de plantão, assim. E você começa a pensar muito na vida, não que eu não o fizesse antes, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, mas eu acho que os filhos fizeram de mim não só uma pessoa inquieta, como uma pessoa em busca de respostas. Nunca as tive. Comprei 1 metro de livros de autoajuda para mães, todos os títulos que eu podia, que me prometiam alguma solução para aquela coisa tão complexa que é educar um filho. Eu comprei, ficou na minha estante aquele metro, alguns foram lidos até o final, muitos abandonados no meio, porque eles não me davam o milagre que eu queria, que era alguém que me desse uma solução para aquele negócio. Aí me chamaram depois para escrever, aí eu falei, só se eu escrever sobre a minha angústia. E eu escrevo há 15 anos na revista Crescer, que mais até, acho que 17 já. Meus filhos já estão com 21 e 20, e eu continuo 22. Quando você começa a não saber quantos anos seu filho tem, aí que o meu mais velho vai fazer 22 agora, e o outro tem 20, e as soluções continuam sem aparecer, mas eu digo, a encrenca mais deliciosa que tem na face da Terra, essa história de ser pai e mãe, que faz a gente pensar muito. E eu acho que uma das coisas da minha geração, que o Afonso sabe, e eu divido muito com ele nesse sempre um papo todos que a gente fez por aí, nas nossas conversas de amigo amiga,
É que a coisa da rede social, a coisa da internet, né? Para a minha geração, eu estou vou fazer 55 anos. Eu acho a minha geração a geração que mais sofre. Porque a gente viveu sem e não dá para a gente desistir de viver com. Né? Quem é um pouco mais velho que eu, a minha mãe, por exemplo, me dá olé na internet, na rede social, ela mexer no computador, ela fala: para, Denise, me dá isso aqui que eu faço para você. Minha mãe vai fazer 80 daqui a pouco e ela me dá um olé nisso, porque eu tive uma resistência muito grande com essa vida virtual. Gosto de gente, assim, gosto de conversar. Todos nós gostamos, mas eu acho uma velocidade muito difícil de acompanhar. E quando você é mãe, então, como é que você faz para competir e para manter os celulares desligados na mesa de jantar? Principalmente porque já tem até nome, né? Essa geração chama nativos, né? São os nativos da internet. Eles não conhecem outra forma de comunicação. Eles só se comunicam entre si. Inclusive eu não sabia que tinha esse nome. São os nativos da rede. E, inclusive, com linguagem própria, né? Você falou que o seu filho fez um vídeo e criou uma linguagem para os personagens, né? O curta, né? É derivação, talvez, eu estava pensando nisso, é derivação das... Vocês já viram como é que eles escrevem na internet, os meninos? Por favor, é PVR... Fora as gírias que eles... Isso eu falei com a Isabela. Falei, pô, tudo bem que vocês abreviam. Mas sacanagem é você criar uma gíria e abreviar a gíria. Não vai entender nunca aquela coisa. WFP. O que é WFP? Você não sabe o que é WFP? Não, eu sei o que é WFP. E, na verdade, ainda não sei. Ela não me contou. WFP? Eu não quero nem saber, é bem da verdade. Mas não deve ser coisa boa. Aqui. Não deve ser coisa boa. Bom, mas eu acho, falo sempre isso com o Afonso, que está acontecendo uma coisa que é uma coisa para a gente prestar atenção, fora dessa velha discussão, a rede, o que a gente faz com a velocidade, os filhos e não. É que eu acho que a gente está mesmo sofrendo um processo de desumanização. Eu estou achando que está esquisito. Não é, eu acho que está esquisito, assim, as pessoas falam, sempre aconteceu barbáries no mundo. Mas o que eu sinto é que a gente está autorizando, com os nossos filhos, inclusive, coisas que não dá para autorizar, que fala, mas é assim. E eu acho que a rede social, a velocidade da rede, imprimiu uma falta de educação autorizada que a gente vai achando normal. Aliás, outro dia eu escutei o Roberto Crema, que é um psicoterapeuta, antropólogo. Ele é muito bom, né? E ele fala essa coisa desse conceito da normose, que ele fala que a principal... hoje existe uma grande epidemia de doenças de ansiedade, né, de depressão, e que está mais do que provado que é muito fruto dessa velocidade, mas ele fala que a principal delas, ele acha que é a normose, que é achar normal o que não é normal. Ele fala que todos estamos padecendo de normose, que é essa nossa... Estamos compactuando com coisas absurdas, sem indignação. Quando a gente ainda tem a indignação, eu acho que a gente ainda... Exatamente, a gente tem... Ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, hoje você tem que ter muita competência para enlouquecer. Porque é muito louco, né? A gente está passando pela calçada com o pé do lado de uma cabeça. E a gente está achando normal a gente andar do lado de um cara caído na calçada. O que a gente vai fazer... O que vai fazer a gente virar e falar, o senhor está passando mal? Vai ser o nosso preconceito, que é o figurino do cara, a aparência física dele,
né? E então, a gente realmente está sofrendo um processo de anestesia. E eu tenho falado por aí, eu acho que existe um exercício a ser feito, que a gente estava falando até hoje no aeroporto, né, Afonso? Que é esse exercício em direção ao outro, em direção ao convívio, de olhar para uma pessoa, de tentar, enquanto um fala, não pensar na sua resposta, e sim ouvir o que o outro está falando até o fim, antes de elaborar a sua réplica. Coisas que estão sendo cada vez mais difíceis nessa era do discurso, né? E eu sinto que os nossos filhos estão muito na coisa do discurso, do olha o que eu disse, olha o que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma velocidade e uma visão de futuro que me dá muita esperança, né? Uma avidez, uma esperteza para o futuro, que talvez eu fiquei aqui com esse discurso de tia. E não. Mas o que eu sinto é que a gente precisa mesmo... Quando os nossos filhos são pequenos, hoje eu falei assim, gente, caramba, que bom que meus filhos já estão grandes, nessa hora tão maluca, dessa coisa do postar-se, dessa vida postada. Eu acho muito louco como as pessoas ficam orgulhosas da sua opinião. Olha o que eu postei, olha o que eu disse. Não, olha o que eu disse, olha o que eu disse, olha o que eu falei. Né? Aquelas palminhas embaixo dos discursos todos, e todo mundo, às vezes, assim, o discurso... Eu acho que a gente vive esse negócio hoje, eu falo assim, caramba, que uma pessoa falar, o tal do lacrou, né? Lacrou, não, disse tudo, lacrou. Aí você fala, meu Deus, mas olha o que ela falou. Não interessa muito o que a pessoa disse. Ela disse uma coisa desumana, até cruel com a outra. Ela foi pouco generosa, mas ela teve um pensamento ali dentro de uma retórica explosiva e boa. E aí vai ter muitas palmas embaixo daquele discurso, muita gente falando, lacrou, disse tudo. Então eu queria ler essa crônicazinha. Vamos começar por aí, pode ser? Eu acho que agora já chegou a hora. Afonso, espera aí. Porque ela já põe o microfone. Acabei de achar um pedestal sensacional para o meu microfone. Não, imagina. Não precisa, não. Só precisa de um óculos. De um óculos. Eu sempre esqueço que eu preciso de um óculos. Bom, foi uma crônica que eu escrevi há pouco tempo, não está nem no livro, mas eu acho que tem a ver com essas coisas que a gente vai falar aqui. É assim: a vida é saldo e amor se aprende. Eu tenho pensado muito sobre isso. A vida é saldo e amor se aprende. A frase é minha mesmo, feita depois da decepção com uma pessoa querida. Não dá para jogar nossa história no lixo. Ficamos com o saldo. Todo mundo fraqueja, uns mais, outros menos. Meus olhos se enchem de lágrimas quando a vejo. Mas vai passar, eu tenho certeza. Minha mãe me ensinou. Vi muitas vezes minha mãe ter boas conversas no sofá da nossa casa. Amigos, parentes e algumas vezes até vizinhos sentaram ali para desabafar, para colocar os pingos nos is. Vi muitos choros confundirem a minha cabeça de criança. Minha mãe me fez ver choros bons, choros de compreensão em meio a sorrisos e abraços, mas que ainda jorravam as pesadas lágrimas da mágoa recente. Em minha casa, nunca esconderam as conversas sérias das crianças. Não sei exatamente se é bom ou não, mas eu acho que eu consegui fazer um bom caldo com elas. Amor se aprende. Eu não sou craque no assunto, me esforço. Craque mesmo era minha bisavó Rita, de quem minha mãe provavelmente herdou o posto. Ao ser perguntada no vídeo da festa dos seus 80 anos o que fazia para garantir uma família tão unida, a minha bisavó jogou seus olhinhos para cima,
pensou um pouco e disse: ouvir uma coisa, fingir que não ouviu. Ela falou isso. A gente achando que ela ia falar assim, muito amor, né? Não. Ela falou: ouvi uma coisa, fingir que não ouviu. Numa época tão cheia de opiniões como a que vivemos, uma frase dessa pode soar a pura resignação feminina. Minha bisa não era nada resignada. Era uma matriarca poderosa que determinava o lugar de cada um na mesa. Não podíamos chegar ao almoço de domingo sem cumprimentar um por um das dezenas de tios e primos. Era vigilante do amor. E se alguém precisasse de ajuda, já recrutava um de nós para assumir o posto em seu exército da salvação alheia. Sua resignação era pura sabedoria. Já disse muito nessa coluna que quando esperava o meu primeiro pequeno, eu respondia prontamente à pergunta: você não tem medo de colocar um filho nesse mundo? Me perguntavam, né? Não, eu falava. Esse mundo precisa do meu filho. Vejo mães e pais com o real propósito de ensinarem seus filhos a fazerem diferença nesse mundo. Temos sido convidados diariamente a nos responsabilizar pelo coletivo. Crianças de 4 ou 5 anos que se preocupam com o lixo reciclado ou com a torneira aberta. Mas acho curioso ver que a mesma menininha que recicla o lixo fala com toda a naturalidade a respeito da amiga alijada do grupo no recreio. Eu tenho o direito de escolher com quem eu quero ou não brincar. Temos falado muito do que é certo, do que é civilizado. Sinto que nossos pequenos têm ouvido muito a respeito do que é justo, mas muito pouco do que é generoso. E nem tudo que é justo é generoso. Generosidade significa ampliar-se, compreender o imperfeito, até o que joga lixo na rua. É urgente que engrossemos o exército de Bisa Rita. Precisamos ampliar nossos pequenos para as diferenças, não só de raça, sexualidade ou classe social, mas para a complexa compreensão da imperfeição humana. Amor se aprende e gente também se renova e se recicla. Então, é que eu sinto que a gente está vivendo muito fomentado pela rede social, nós estamos nos transformando em juízes de plantão. E uma parte disso é muito boa, né? Porque eu sou completamente a favor do politicamente correto, e sou mesmo. Eu acho que a gente ganhou muito. O que eu sinto é que assim, toda essa coisa que se fala a respeito de sustentabilidade, né? Empresas se preocupando muito com a sustentabilidade, hoje eu vejo aí no mundo corporativo, eu tenho andado nas palestras vendo isso, eu vejo que tem empresas querendo se renovar inteiramente, no sentido de sustentabilidade do meio ambiente. E agora começou uma tendência que eu penso há muito tempo, que é a sustentabilidade humana. Porque eu acho que a gente precisa realmente cuidar uns dos outros. Se você falar isso, parece logo um discurso cristão, assim, um discurso... Mas eu acho que a gente está muito sozinho. Tem um lugar do meu prédio, eu moro num bairro antigo de São Paulo, que tem prédios muito antigos, janelas enormes. Tem uma janela que eu sempre paro, assim, 8h30 da noite. Uma delícia. 8h30 da noite, as pessoas chegando em casa, aquelas casas todas acesas, aquele mosaico da vida humana ali. Aí você vê assim uma criança correndo numa sala, um casal jantando mudo na outra, uma perna ali em cima de uma cama de alguém deitado, o outro cara vendo televisão, o outro no computador. E você vê as pessoas ali na sua vida, e você vê pessoas que estão ali passando seus dramas, mas elas não se tocam que elas estão em cima de alguém, abaixo de outro, naquele apartamento. Elas nem pensam, eu acho, nisso, que elas pertencem a um todo. Essa visão desse mosaico que esses prédios me dão ali na frente dessa janela, é uma visão que me faz ver como a gente não tem noção do nosso pertencimento coletivo.
Ao mesmo tempo que eu ali olhando, fico achando que eu sou a rainha da cocada preta, observando aquilo, e pode ter alguém lá me observando também e falando, olha, uma moça olhando na janela, ela nem sabe que tem um cara chorando em cima dela. É engraçado como a gente não se toca, como a gente acha que a gente está sozinho, e no fundo eu vejo como a gente está sozinho junto. Mas o que acontece? Ninguém posta solidão na rede social, ou muito poucos fazem um grupo disso. A rede social, ela é uma rede de um sucesso histérico, né? Essa postagem do que né? Então, tanto que a grande doença hoje nos consultórios da maioria dos psicanalistas é a tal da FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar fora, o medo de ser menos feliz do que aquele outro que está lá rindo, comemorando, e eu estou aqui, olha, eles estão juntos e eu não estou, né? E os meninos também, os nossos filhos também estão sofrendo muito isso. Mas os consultórios cada vez mais lotados, né? Lotados, assim, eu não gosto de ser alarmista nisso, mas eu tenho ficado muito impressionada com essa... Estamos vivendo uma epidemia de depressão, uma epidemia de melancolia, uma epidemia de doenças de ansiedade. Eu gosto dessa sua frase. A gente veio conversando a questão da epidemia de melancolia, né? Porque melancolia é uma tristeza trabalhada, né? Uma tristeza orgânica, ela não é só um sentimento que você tem e passa, né? Melancolia, a origem da palavra é no fígado, não é? É uma coisa que vem do fígado, né? Eu não sei direito. É Rafael, ajuda aí. Não sabe não? Google aí para você ver. Alguém procura no Google rapidinho. Google aí. Melancolia não é... Vamos aproveitar o que tem de bom, né, do que a gente está falando. Um órgão da gente que deprime. Mas melancolia faz parte da normose, né? Desse estado de que você já fica ali achando que é assim mesmo, né? Um medo muito grande de se relacionar, né? De relacionamentos amorosos, inclusive, né? Os aplicativos de... Enfim, eu não vou ficar aqui falando mais uma vez de todas as... Não é disso que eu acho que é o nosso assunto principal, é como combater. Eu acho que a gente precisa realmente de exercícios. E hoje eu acho que a gente já viveu um tempo, né, Afonso, acho que talvez a nossa geração seja uma geração de pais muito que escolheram, os primeiros pais que realmente escolheram seus filhos, pais deslumbrados. Você já bateu no seu filho? Não, mas nunca? Não. Nem uma porradinha? Não, eu tenho uma história boa com isso, né? Eu falo que o Pedro me deu um presente de Natal, porque sempre falei, minha mãe me deu muita palmada não, surra mesmo. A gente sabia que a gente ia apanhar, se a gente, né? E uma vez a minha mãe estava lá em casa e eu estava brigando com um dos meninos e ela falou assim, coitadinho, e eu falando brava, e ela, coitadinho, eu falei assim, o quê? Coitadinho, porque eu estou falando brava. A senhora batia, era muito mais fácil. É fácil, né, com a palmada, vamos combinar, mas não é legal. Evoluímos, vamos combinar, evoluímos. E a gente resolveu ser amigo do nosso filho, ser amigo não, mas ter um tete a tete com ele. E aí isso dá muito mais trabalho mesmo, mas a gente ganha. E eu ficava assim, claro que a gente ganha, porque aí eu pensava sempre, a gente ganha, mas de vez em quando eu falava, às vezes eu acho que eu devia ter sido mais dura. Aí teve no Natal passado, o Pedro, meu filho, estava a gente tomando um vinho assim, no dia 24, com um amigo em casa. Aí o Pedro também agora toma um vinhozinho com a gente. Muito bom quando você começa a beber um vinho com seu filho, né? Aquela conversa que o vinho traz, né? Em Vino Veritas. Eu acredito muito no vinho. Não posso ficar fazendo aqui apologia do álcool, não é para isso que eu estou aqui, mas eu acredito no vinho.
E aí, o Pedro, a gente começou a conversar. O que foi? É do fígado. É fígado mesmo, essa palavra, a melancolia, surgiu originalmente do grego por causa das doenças do fígado, que o fígado é o único que abate o ser humano, né? Ah, cólias, bilis negra. Onde é que eu estava mesmo? Não tenho a mínima ideia. No vinho no Natal. E aí o Pedro vira e fala... E assim, eu sinto que os meus meninos, eles ficam incomodados com o discurso feminista, com o forte discurso feminista, e eu fico dizendo para eles que é uma coisa da época deles e que eles têm sim que abarcar. Eles abarcam, mas eles de vez em quando eles acham as meninas do colégio achavam, né, umas chatas com essa história. E a gente discute muito isso em casa, e eu falo, mas isso é necessário, é uma hora muito necessária. Olha o que vocês estão vivendo. E eles compreendem, mas eles continuam achando o discurso feminista às vezes exagerado. E aí o Pedro nesse dia falou uma coisa que ele falou assim: é chato, ficam falando pra gente uma coisa que a gente já ia fazer. Aí eu falei assim, como? Tá, Pedro, você talvez, mas tem gente que não. Então é preciso que se diga. Aí ele falou assim, não, quem fez a grande revolução foram vocês. Vocês não falaram nada e fizeram. Aí eu, mãe, né, querendo colher migalhas que o filho joga ali no chão. O que, Pedro? O que eu fiz? Que você fica doida por um reconhecimento, né? Louca. Aí você vê o Pedro, ele falou assim, vocês optaram por não bater nos seus filhos. Isso é uma grande coisa. E aí aquilo me deu um bálsamo no coração, porque eu achei que tanto fazia, era uma escolha minha. Isso não estava nele completamente. Ele só teria o resultado, né, da consequência. Não, ele estava com aquilo. E eu contei essa história para Afonso. Afonso provocou essa história agora. Uma... Vai contar a história? Você bateu nele muito? Eu não bati, tá louco? Ele fica, amigo é fogo, né? Seja profissional, Afonso. Não. Não. Eu já sei o que você quer que eu conte. Tá vendo? Ele me conhece, o que quer que eu conte. Eu não bati, mas teve um dia que eu falei, porque eu entendi direitinho, sendo mãe, a hora que a minha mãe batia em mim. E eu senti a minha mão esquentar. E a vontade de você não sabe o que fazer para aquele menino fazer o que precisa ser feito. Você não sabe o que fazer. Só porque tinha 15 dias que ele não escovava dente? Só por isso? Tomava banho, tinha uma semana. Não é verdade, mas assim, eu tinha um dos pequenos, especialmente, era uma tourada. O banho era uma tourada, botar um pijama era uma tourada, botar um sapato. Eu uma vez fiz assim para ele. Tirei o meu sapato, dei na mão dele e fez assim, ó. Põe na mamãe. Põe na mamãe. Põe na mamãe. Tá entendendo? Eu fazia pequenas demonstrações, porque eu não entendia como eu conseguia, como cuidar. E derramava o suco e tudo, e tirava a touca do banho a 2 graus centígrados em São Paulo e molhava o cabelo e não tinha secador. E você vai ficando desesperado e você não sabe o que fazer. E eu sentia... Quando minha mãe me batia, quando chegava aquele limite, mas eu não batia, mas um dia eu virei para o Nino, eu estava sentada na minha cama, assim, uma cama de casal, e ele assim, pequeno, sei lá que idade ele tinha, 5, 4. Aí ele olhou, aquele olhinho de jabuticaba dele, ele tinha feito sei lá o quê, que eu não estava mais conseguindo, e eu olhei para ele e fiz assim... Aí ele olhou para mim e eu falei assim, tem mãe que faz isso em criança, sabia? Eu falei assim, eu não vou fazer em você.
Aí falei aquela frase péssima, mas que de vez em quando você não consegue escapar dela quando você é mãe. Me ajuda a te ajudar! E aí você vai ficando louca, mas você vai conseguir, né? Não é fácil ter filho, mas é incrível, é um crescimento muito absurdo. Como é que você conseguiu impor qualquer tipo de, digamos, não vamos falar regra, não, mas é regra, né? No mundo digital na sua casa? A gente tem uns combinados, né? Não levar o celular para a mesa. E vira um negócio que é assim hoje, assim, você pegou também, eu peguei, você pegou primeiro, não, você pegou, então todo mundo solta. Até hoje. Mas eu acho difícil, porque assim, tem uma coisa que, por exemplo, que eu sinto, às vezes eu chego em casa, o Pedro está jantando, o Pedro janta, você proíbe a televisão, jantar na televisão, e isso agora eles são barbados, né? Todos dois de barba. Em casa, aqueles pequenininhos, baba. Mas eu acho que são uns caras legais pra caramba. E eles estão, mas fica ali, né? O Pedro, se está comendo em casa sozinho, ele come com um fone e um negócio assim apoiado no azeite, entendeu? E aquele negócio assim. E eu sinto que eu cheguei, eu falo, o que você está jantando? Que bom que eu peguei você jantando. E eu sinto que, putz, estava tão legal a minha série, né? Então, o que eu acho difícil para as mães e para a gente é como competir com essa janela, esse caleidoscópio maravilhoso, que você pode ver o que você quiser do outro lado do mundo. Como é que eu vou competir com o Mick Jagger? E aí eu falava assim, bom, vamos à luta, né? Arregaça as mangas, senta e fala, e aí? Como foi seu dia? Né? Péssimo, tiro na água. Legal. É isso que você vai ganhar. E você teve aula de quê? Mamãe, não me lembro. E o que você fez? Foi para a escola. E aí eu tenho um filho, que é o Pedro, ele fala... eu falo que ele é monossilábico. É uma palavra e, de preferência, se tiver uma sílaba, melhor. É assim, você pergunta, tudo bem? Tudo. Tudo. No outro dia ele respondeu para o Luiz assim, T. Aí o Luiz falou, o que é T? Aí ele, tudo. Aí o Luiz botou... Como é que é a sua sigla? VSF. Estão grandes, tá? VSF. O que é mesmo? Vai se fuder. Desculpa. Não pode falar palavrão no Sempre o Babo. Ainda mais falando de criança, mamãe. Mas é muito bom quando a gente, quando seus filhos vão ficando seus chapas, assim. E eu acho que é isso que a gente ganhou, essa proximidade. Mas é uma doce ilusão também, porque jamais seremos amigos dos nossos filhos. Somos pais, não tem jeito, somos pais. E aí a gente faz esse combinado em casa, somos uma família, né? Se você viu pegar o celular, não é esse o combinado. Não, mas espera aí, eu só preciso ver isso. Não vai ver isso. Dá trabalho, né, Afonso? Como tudo. A relação dá trabalho. E o que eu sinto é que a gente está largando essa corda. E está a família inteira assim, ó. E todo mundo vai ficando assim. E tudo bem, a gente veio hoje assim também no carro, uma hora a gente encheu o saco um do outro. Quatro palavras, mais ou menos. Hã? Umas 4 palavras. Não, a gente falou bastante, mas depois a gente foi para o celular. Hoje, no outro dia, a minha sobrinha falou que ela, numa mesa com amigos, ela fica conversando. Eles conversam, tomando cerveja e tal, mas chega uma hora que todo mundo dá uma olhadinha. Aí um pegou, o outro pegou, aí dá aquele pequeno silêncio, mas aí é que está o negócio. Não é silêncio. Se a gente cultivasse o silêncio, olha que incrível, né? Pensa, ó. Não, Afonso, não vale.
É silêncio. Para. Ó, tá vendo? Faz silêncio, a pessoa pega o celular. Isso aqui, ó. Olha a gente aqui. Tem uma moça de púrpura aqui, de óculos, né? Tem 2 câmeras, tem uma sala. Isso aqui é associação comercial, né? Olha a gente aqui. O Rafael está lá atrás. Essa percepção de presença que eu acho que a gente precisa cultivar. Eles não conhecem isso, mas eles vão precisar disso. Porque o que está acontecendo? Podia estar tudo bem. Podia ser um novo mundo. Podia ser essa mesma nova comunicação. Mas por que está havendo uma epidemia de depressão? Por que tem um suicídio adolescente crescente? E agora, desculpa falar do assunto, eu achei que eu não devia falar, mas eu vou falar. Aumentou o suicídio infantil. Uma sociedade que aumenta o suicídio infantil, que toque uma sirene contínua em todas as ruas e que a gente resolva fazer alguma coisa. Estamos nos desumanizando. Porque crianças se matarem, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa errada. E se isso está aumentando de 8 a 12, não para. Parou. Então, qual é a saída? Eu fico pensando, conversa. Qual é a saída? Aqui, largar o celular às vezes. Não tem mais jeito, tá? Eu não sou tonta, mas, tá, Afonso, eu já aprendi. A rede é necessária. O WhatsApp, web, não aí, né? Tudo, tá bom. A gente vai usar. Mas isso aqui está ganhando da gente. Eu sinto que a gente tem na mão uma ferramenta genial, mas ela, mais uma vez, está fazendo o melhor uso da gente do que a gente dela. E, mais uma vez, em nome do lucro. Vamos combinar? Compre agora. É sacanagem, né? Compre agora e quando você vê, você comprou um tênis que você não queria. Não queria, e agora vai chegar, e vai chegar a fatura do cartão. E o seu filho vai ficar assim, porque esses perfis, esses algoritmos, esses perfis cada vez mais classificáveis, eles só servem para nos classificar, para entenderem do que a gente gosta, o que a gente quer e nos oferecer para que a gente compre, ou para que a gente faça alguma coisa que não é exatamente talvez o que a gente quer, mas o que querem que a gente faça. Por trás de toda essa engrenagem, não que ela tenha sido exatamente criada para isso, mas pode existir, usando essa engrenagem, uma grande estrutura de poder para fazer você comprar, para fazer você consumir, para você sair de si. Estaria tudo bem, te juro, não fosse a epidemia de depressão. Dói o peito das pessoas. Por quê? Porque o homem é um bicho que nasceu para viver em bando. Talvez daqui a 50 anos não tenha mais depressão. Depressão seja essa fase de transição. Porque a gente vai evoluir. Eu falei uma vez numa palestra, vem um senhor depois no final, eu falei desse negócio, né, que eu acho que tem muitos convites ao isolamento. Quando você vê no mercado fatias de pão de forma sendo embaladas em 4 unidades, você fala, já? Os apartamentos que são vendidos são os quartos e sala. As pessoas estão com medo de fazer família. Porque dá trabalho. E porque dá trabalho conviver. E porque se eu posso ficar aqui e ter o mundo, inclusive prazer sexual, nossa, o que vai fazer eu fazer família? Só que aí o que acontece com esse ser que foi um ser criado para viver em bando? Vai acontecendo um negócio que ele não sabe o que é um banzo. Um buraco no peito, uma tristeza, uma melancolia. E a pessoa não sabe direito o que é. E é esse, eu sou um ser precisador do outro. Eu nasci precisador do outro, mesmo que eu ache que não, está na minha natureza. Tem uma frase do Paul Singer que eu adoro, que é, o nosso grande desafio
é nos equilibrar entre o nosso instinto de sobrevivência e o nosso instinto de solidariedade. Eu acho lindo que ele coloca a solidariedade como instinto. Instinto de sobrevivência a gente sabe que tem, mas a gente é solidário por instinto. Se alguém aqui do lado cai, eu faço assim para pegar. Quando alguém bate a cabeça, eu faço... Eu tenho empatia. A minha empatia, ela existe naturalmente em mim. Meu impulso para o outro. E estão nos querendo fazer acreditar no contrário. E é um grande convite ao isolamento. A você ficar no sofá, você ver suas séries, você se basta. E você não se basta, porque vem o buraco, tal buraco no peito. E aí, tinha falado isso numa palestra, sai um moço assim no final e falou para mim assim: Denise, é muito interessante sua reflexão, mas você já pensou se não é essa a nossa evolução? Se a nossa evolução não é para sermos sozinhos e seres únicos, solitários atrás das suas telas? Fica a pergunta. Talvez, é triste, mas talvez, mas aí vai acabar a raça humana, né? No Japão já estão falando já tem campanha para os jovens transarem. Nossa, imagina na minha geração, você vê uma campanha para você transar, você ia achar incrível. Mas é o país Tudo mais... que você queria, sua mãe não deixava. É o país com mais alto índice de suicídio do mundo. É o mais alto índice de suicídio do mundo também. Tóquio tem uma mania urbana, não sei falar certo, que é o seguinte: se tem uma multidão andando na rua, eles estão todos, não sei se vocês já viram essas imagens de televisão, está todo mundo espremido debaixo da marquise. Claro que está todo mundo espalhado, mas debaixo da marquise tem uma massa assim grossa de gente. É porque lá tem uma fobia que as pessoas têm de cair gente em cima. Que é muito comum o suicídio do prédio. Então as pessoas costumam ficar em marquises. Nossa, isso é o fim do mundo. Entendeu? Né? Mas, desculpa, mas é irônico, é quase cômico, né? Você pensar que você tem que se proteger de não morrer de pessoas que estão morrendo. É um negócio de maluco, é o apocalipse. Agora, sobre aquilo que você falou do sozinho, tem aquela frase do Mário Quintana maravilhosa, né? Que o Mário Quintana disse que a frase é assim: tô louco para a solidão ir embora para poder ficar sozinho. Ai, mas é verdade, porque na verdade todos nós precisamos ficar sozinhos, né, Afonso? Né? É uma delícia ficar sozinho, a gente precisa da solidão. Não tem a síndrome do banheiro? Que é assim, que é o Milor falando que é a última cidadela do homem moderno, principalmente das mães, eu completaria, é o banheiro, né? O único lugar que você consegue fechar a porta, e mesmo assim fica aquele pequeno... Mamãe! Caramba, eu estou fazendo cocô. É um horror, desculpa, é um horror. Porque você não consegue ficar sozinha quando você tem filho, né? Mas é importante que você respeite a solidão do seu filho também. Porque eu sinto que a minha geração não deixa uma criança sozinha. A minha tia, a minha avó, que eu ficava na casa delas para minha mãe trabalhar, falava: vai brincar, vai brincar. Não interessava, você se virava, você inventava uma brincadeira qualquer, pega o pé da mesa, amarra e leva um bichinho para cá e para lá, sei lá. E falavam para você ir brincar. Hoje, o seu filho está lá brincando no chão da sala, você chega do trabalho culpado e você fala: e o que você está fazendo? E o Batman vai fazer o quê? Ai, que saco! Uma mãe que não me deixa brincar porque quer ser presente, porque está cheia de culpa nas costas e quer, né, brincar. Aí meu filho falava assim: o que eu faço? O que você faz? Como que você faz? Eu não sei do que eu brinco. No dia que ele me falou isso, me deu uma dor assim. Nossa, brinca, olha aqui, olha a casa, olha tudo. Vai lá no seu quarto, pega um brinquedo, arma um jogo,
Aí eu fico assim, que essa interferência que a gente tem sobre as crianças, essa nossa mania de uma faculdade de psicologia que a gente nunca fez, psicólogas horrorosas de plantão que nós somos, a minha geração, estou falando, essa mãe, né, que quer entender de tudo, que fez Chantala em seus bebês, que fez... Chantala, tirou essa lá do levou o baú. bebê para yoga, tudo bem, é legal, mas vira, coitado, um fardo. Eu falo para um amigo meu que ele mudou de bairro para lá, para Deus me livre, para botar o filho na escola que ele achava que ele devia colocar. Mudou a vida inteira dele, virou um inferno de trânsito a vida dele, para o filho dele ter a tal da escola. Aí eu falei, é ilusão. Não acho, eu entendo, mas o que, na verdade, assim, você quando está procurando a escola para o seu filho, você fica querendo aquela escola perfeita, né? Não existe. Não vai existir, você vai encrencar. E, na verdade, o fardo que você coloca, olha o que eu fiz por você, olha o quanto eu te amo, veja o quanto eu te amo. É um negócio difícil de carregar para eles. Tem que ter cuidado mesmo com isso. Nem sei porque que eu estou falando isso. Denise, educação na contramão das redes é o tema da conversa. Ouviu? Ela sentiu meu olhar número 8, assim, ela. Bom, posso continuar? Quer me fazer uma pergunta? Não, pode continuar. Querem fazer uma pergunta? Querem, é bom. Hã? Eu acho que talvez assim também tem isso, né? A gente brincou na rua, né? Hoje, como é que você vai tirar um menino disso aqui? Mas eu já sei o que eu quero falar. Porque eu, no outro dia, peguei minha filhada tem 8 anos, é incrível, inteligente pra caramba. Aí eu fui ver, o que você vai fazer, né? Eu também esqueci de falar isso. Nessa coisa de não saber o que fazer quando compete, quando eu estou lá na mesa do jantar competindo com o Mick Jagger, e que eu perdia na... O que você está fazendo hoje? O que você fez hoje? Aí eu descobri uma maneira. O que você está vendo? Um vídeo, deixa eu ver. Dividir isso aqui é um passo para a conversa, eu sinto. Foi na minha casa, né? Deixa eu ver o vídeo. Eu falo muito para os meus filhos hoje, quando fica aquela conversa de, foi legal, tá, não sei, mamãe. Fala, me mostra um vídeo, me mostra uma música. E isso virou uma coisa que aí a gente sai conversando depois. Né, esse compartilhar de verdade, sem que ele precise me mandar por WhatsApp, mas compartilhar, vendo na mesma hora, rindo junto da mesma piada, o mesmo vídeo, eu acho que é um passo. E aí eu fiz isso com a minha filhada e falei, o que você está vendo? Né? E era uma bobagem. Era um negócio assim, lamentável. Era uma mãe brincando com a sua filha. Só que eu só descobri isso assim com 10 minutos de vídeo. Porque a mãe não parecia mãe, mas ela não é que não parecesse mãe, acho que o propósito é esse mesmo. Estou brincando com a minha filha, sou criança também. Mas era tudo uma idiotice. Desculpa, vai ver que isso é muito famoso. Mas enfim. E eu fiquei impressionada com o lixo que ela estava vendo, mas porque não tinha nada demais e tinha merchandising no meio. Uma dava presente para a outra, abria o negócio e ela falava, olha, eu ganhei uma loção corporal. E ela tinha 8 anos. E eu falei, caramba, como é que você lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Angústia. Porque assim, eu não sei, mas a gente tem que intervir. Por isso que eu acho, estava falando com o Rafael, eu acho que a escola está atrasada. A minha grande coisa com a escola tinha que ser hoje uma grande escola de escolha. E como você escolhe? Com autoconhecimento. Querem mudar o ensino médio sem que as pessoas tenham discernimento para a escolha.
E elas vão escolher só o caminho mais fácil, ou o que lhe parece mais útil. E o mundo utilitário é péssimo. O mundo utilitário nos faz desumanos, mais cruéis, mais separados do outro. E o que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é esse pertencimento solidário. A gente não precisa de tragédias para exercer a nossa solidariedade. Eu fico muito impressionada, né, quando teve tudo que aconteceu em Brumadinho. Gente, aí você vê as pessoas como elas realmente podem ser. Mas a gente não precisaria disso para ser esse lugar onde o teu filho é meu filho também. Né, essa tribo de pessoas. Estou sendo um pouco idealista, pouco não, muito. Mas quando eu vejo que tribos indígenas, quando nasce um pequeno, e você vê, sei lá, dando uma moeda para o meu pequeno, e ele pode botar na boca e engolir, você intervém. Não, você não intervém em mim, você fala, você está errado, você fala assim, não, tira essa moedinha da boca, porque você pode engolir. E eu não vou ficar chateada com você, por você ter falado com meu filho, porque meu filho é seu filho também, ele é dessa comunidade, ele é desse grupo, é para esse grupo que ele vai existir, trabalhar, fazer esse grupo uma sociedade melhor. E a gente deveria pensar isso em pequenas ações, mas a gente vive um mundo que a gente vê um amigo nosso fala uma barbaridade na mesa. Fala se vocês já não viram isso. A gente está assim e resolve tomar uma cerveja com os amigos. Aí um amigo nosso fala uma coisa que você fala, gente, não acredito que ele está falando isso. Ele? Logo ele? Aí você fala, vou falar. Não vou. Não, Denise, não faz clima. Você veio tomar uma cerveja, não faz clima. Aí você sossega. Aí você fala, não vou falar, mas amanhã eu vou mandar um e-mail. Você fala, não. Aí se você começa a escrever no WhatsApp para ele, você desiste no meio, e aí você talvez deixa para lá. Mas a gente perdeu a capacidade de chegar olho no olho e falar assim, deixa eu te falar, eu não gostei daquilo que você falou. Porque a gente não quer fazer clima. Esse negócio que eu falo dos abraços com choro, abraçar o outro chorando, coisa muito comum na minha família. Foi, não é mais. Foi. É uma coisa a ser cultivada. Eu tive isso assim, tem horas que eu acho que você precisa parar, fechar a porta do quarto, sentar na cama do filho e falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Sem sermão, né? Porque já vem aquele sermão. Aí fica aquele adolescente assim, ó. Tá, mamãe, tá. Mas uma coisa é você chegar e começar a chorar. Uma coisa que eu acho que nossos filhos precisam ver é a gente chorar. Os nossos filhos precisam ver a gente chorar. Os nossos filhos precisam não ser privados das frustrações que a gente andou aí nessa faculdade de psicologia oculta que a gente fez. A gente resolveu livrar eles dos traumas, livrar... Você já chorou? Eu chorei. O Afonso vai me lembrando quem eu sou. Ele vai me lembrando de histórias. Teve um dia que eu sentei na frente, eu sentei na frente do Nino pequeno também, esse que era torada para tudo. E eu desabei, eu comecei a chorar. E eu virei e falei assim, eu não estou conseguindo, me ajuda. Porque eu não estou conseguindo fazer você tomar banho. E a gente precisa tomar banho todos os dias. E eu não sei mais o que fazer. Ele ficou assim, me pegou pela mão e me levou para o banheiro. Quase que ele que me dá banho. Mas ele entendeu. É claro que se você começar a chorar todos os dias, ele vai perceber que é um puta truque. Que não é mal, hein? Mentira, brincadeira. Mas eu estou falando, mas se você se colocar vulnerável de vez em quando para o seu filho, para tirar essa farsa
de super-herói, super-heroína que é posto em cima do pai e da mãe. É claro que a gente é pai e mãe, mas a gente está vivendo um mundo muito estranho e muito acelerado por esse negócio aqui, que coloca a gente em perfis, em algoritmos. E eu acho que a gente precisa fazer uns exercícios assim, de falar o óbvio mesmo, de falar, falou bom dia, a moça falou com você, ó, bom dia. Tem uma coisa muito boa do Pedro. O Pedro virou uma vez para mim, ele tinha 11 anos. Falou para mim assim, meu mais novo, mamãe, por que você é falsa com garçom? Eu falei assim, eu sou falsa com garçom? Ele falou assim, você vai falar com o garçom, você fala assim, dá para você trazer uma Coca-Cola para mim? Eu falei assim, não sou falsa, eu sou gentil. Ele falou assim, mas você muda o tom de voz. Pedro, ele é muito perspicaz, muito sensível. Eu falo que ele é o maior decodificador de tons de vozes humanos. Aí eu tenho com o Pedro uma discussão antiga, que vira e mexe quando a gente toma um vinho e volta, que é falsidade ou gentileza. Já tem até uma crônica que eu escrevi que é sobre isso. Falsidade ou gentileza? Eu acho que esse limite aí precisa ser ultrapassado, quase para parecer falso, se for preciso, em nome da gentileza. Se você vai achar que é falso, você falar, por favor, será que você podia trazer uma Coca para mim? Ou faça falsamente, em nome da gentileza do outro cara se sentir melhor. Em nome da educação, não da educação, mas em nome do bem-estar. Porque não dá, eu falava, o Pedro fazia assim, ó, esse que falou, ele fazia assim, ó, eu quero uma Coca. Não, fala por favor. Uma Coca, por favor. Não, Pedro, ele não ouviu. Mamãe, o tímido assim. Mamãe, por favor, mamãe. Assim, por favor, fala para ele ouvir. Mãe, uma Coca, por favor, Pedro, você consegue, vai, uma Coca, por favor. E até hoje é uma dificuldade, mas você não pode desistir. Eu sinto que eu dei uma desistida uma hora. Não pode desistir desse negócio de... Agora eu faço um exercício que é muito interessante, dentro desses exercícios. Bom dia. A pessoa me diz bom dia, eu falo para você também. Dá um sustinho pequeno, mas é muito interessante para a pessoa perceber que o que ela desejou foi que você tivesse um bom dia. Porque a gente é capaz de falar bom dia, com uma cara assim. Acho muito louco quem fala bom dia assim, né? Entra no lugar e fala bom dia. Não, já não é, né? Como a pessoa pega e fala bom dia? É muito louco, não é bom dia, olha o que você está falando. Então, acho que a gente precisa, de alguma maneira, se ressignificar. E, quanto aos pequenos, levá-los junto nisso. Porque está estranho. A gente está vivendo uma época da história da humanidade que vai ficar para a história, que foi a chegada da tecnologia. Nós somos contemporâneos desse negócio. Se você pensar, olha só o que a gente está vivendo. A gente viveu uma transformação comportamental, né, arrebatadora. E ela tem a sua dor, mas ela também tem uma riqueza, que é você decodificar esse negócio, que é você enfrentar esse desafio. Como é que a gente pode usar esse negócio aqui para o nosso melhor? Já está na minha hora? Não. Começo a achar que eu estou falando demais. Afonso, vamos abrir para a plateia. Mas espera aí, deixa eu só contar uma historinha. O pai de uma amiga minha falava assim, olha que incrível, ele falava, quando veio a internet ele falava, ele é professor maravilhoso, e antes da internet ele falava, vocês estão preparadas para o que vai acontecer? Vem aí a internet, vocês sabem o que é isso, a gente jovenzinho assim? Vocês sabem o que é isso? A internet significa a autogestão.
nós não vamos mais precisar de governo. A gente vai conseguir com um clique. Todo mundo vai dizer o que quer. Todo mundo vai estar interligado. E a gente vai dizer o que quer. E a gente não vai precisar de governo. Doce ilusão. Mas olha que incrível que poderia ser. Tudo bem, utopia. Meus filhos falam para mim: mamãe, você é utópica, mamãe. Eu sou utópica, mas utópica, veja bem. Eu sou utópica, mas eu não sou tonta. Utopia é um negócio que existe ali e que você segura, é uma estrela guia. Denise não pode levantar que estão filmando. É uma estrela guia a utopia. Os grandes movimentos de transformação da humanidade foram feitos por pessoas que tinham utopia. Porque você se seguia, você segura numa corda com alguma coisa que te guia e você não solta essa corda. Eu sou utópica, sim. Eu sei que utopia não existe, não vai existir esse meu mundo ideal. Isso aqui já está na nossa vida, vai ser difícil mesmo. As nossas relações pioraram, mas a gente pode fazer exercícios de melhoria afetiva reais, de solidariedade real. Eu falava para eles pequenos, eles brigando, eu falava... Como é que era? Eles estavam brigando e eu falava... Apartava os dois, brigaram muito, né? Eu falava assim: deixa eu te falar uma coisa, tenta descobrir. Ser legal é legal. Ser legal é legal. Mas quando eu falo ser legal é legal, é pelo prazer. Existe um grande prazer, né? Quando você consegue ter uma boa solução afetiva. Você fica feliz, dá prazer. E eu tentava passar isso para os meninos, né? Falar, ser legal é legal. Aí o Pedro, esse do Falso com Garçom, falou assim um dia para mim: entendeu, Pedro? Ser legal é legal. Aí ele: não, porque eu não consigo entender uma frase que tem duas palavras iguais. Muito bonitinho. Mas a verdade é que a gente precisa desse movimento, eu sinto, porque estamos sucumbindo. E é legal fazer esse movimento, viver atento. Não dá para a gente desistir. E eu acho que vale a pena. Porque quando você consegue... É tão legal quando você consegue alguma coisa que veio racionalmente, que você pensou e falou: quer saber? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, isso, isso. E aí ele vai sim sentar para conversar comigo. E você vê ele vir sentar para... É uma coisa que te dá um prazer. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. E eu também, olha, eu estou perdendo muitas guerras. Mas é importante a gente entender que a gente está em guerra. A gente está numa guerra muito particular, muito especial. Esse momento que a gente está vivendo. Então, não adianta a gente não criar filhos fortes. Nós estamos criando os nossos filhos no meio da guerra. Não dá para desesperar. Mas a gente tem que criar filhos fortes, corajosos. A gente tem que criar filhos desde cedo, com a frase do Guimarães, que eu adoro, e que no outro dia, Afonso, eu descobri, eu não sabia. Todo mundo fala a frase do Guimarães Rosa, né? Viver é perigoso. Isso aí já todo mundo conhece, mas eu não conhecia o resto. É maravilhoso. Que é: viver é perigoso porque ainda não se sabe, e porque o aprender a viver é o próprio viver mesmo. É isso. Se você e o seu filho desde sempre soubesse que viver é perigoso, e você também, é claro que você tem que proteger uma criança, mas você tem que botar ela junto com você. E você tem que ensinar ela que estamos juntos e que temos que nos proteger todos, porque senão vamos sucumbir. Estamos sucumbindo. Já tem marquise para amparar a gente que cai. Para, que apocalipse! Né? Então vamos, eu sinto que a gente precisa
ter um exercício constante, né? Tanto com os filhos como um com o outro, que não é tarde, nunca é tarde, mas a gente precisa realmente fazer um exercício de alteridade, se colocar no lugar do outro, fazer o nosso filho sentir na pele do outro, fazer o nosso filho passar por frustrações junto com a gente, falar sobre isso na mesa do jantar, nos recuperar o que temos ainda de humano, porque eles estão ficando isentos desse alfabeto humano, uma baixada de olhar. Por isso que talvez o Pedro tenha achado que eu fui falsa com o garçom, porque ele não entendeu que aquela mudança de tom era só uma gentileza e não uma falsidade, né? Quer abrir para a pergunta? Não, já está na hora de ir embora, vamos embora. Ah, não, para! Quem quer fazer pergunta, gente? Por favor. Perguntas ou considerações? Ali. Por favor. Peraí, só o microfone. Tem que filmar. Tem que guardar. Então, só organizando. 1, 2, 3. Vamos lá. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Roberta. Você falou que precisamos criar filhos fortes, né? Mas eu acho que o principal, eu não sou mãe, mas eu acho que o principal erro dos pais que eu vejo hoje em dia é por culpa, por estarem distantes dos filhos, por dedicar grande parte do dia ao trabalho e às outras atividades, eles poupam os filhos de tudo, né? Tentam evitar que as crianças tenham frustrações, e a frustração é importante para gerar autoestima. Então nós estamos criando cada vez mais seres humanos fracos, frágeis demais, qualquer coisinha se deprime, não sabe lidar com o não sabe lidar com as vicissitudes da vida, eu acho que e se isolando cada vez mais. Você sabe que eu vi uma série no outro dia, aliás, é uma loucura, não falamos dessa parte séries, temos que cuidar, né? Porque estamos todos viciados nas séries, estamos sendo convidados a ficar no sofá, estamos ficando com menos horas de sono, mas a gente tem que cuidar mesmo, porque senão a gente é um lugar muito confortável, as séries são boas e a gente fica ali e deixa lá o pequeno no quarto dele, vendo a outra série, né? No computador, sei lá. É uma loucura esse convite ao isolamento, né? Mas eu estava vendo uma série e, né, começava a série de um jeito muito louco, que é um cara que era um advogado tentando num novo emprego, que ele estava no primeiro dia no escritório que iam contratar ele, e falavam que estavam contratando ele porque o escritório estava se especializando em filhos que queriam processar seus pais pela educação que tiveram. Não duvido. Era uma série de ficção científica. Não duvido que a gente chegue a isso. Você que me contou o negócio do menino que o pai ameaçou bater e falou que ia processar ele? Me bate que eu te processo. Hã? Sim. Por ter vê bem, esse negócio do eu não tenho culpa de nascer, desculpa, meu filho, não é da sua alçada. Isso não é do seu departamento. Isso aí é a perpetuação da espécie. Não, você não tem, não é tua escolha, não foi minha escolha você estar no mundo, não. Esse negócio é muito louco isso, né? Nós viramos uma sociedade muito egóica, que a gente acha que a gente se descolou do todo. O tal do mosaico lá que eu vejo da janela, a gente acha que está sozinho, que a escolha é nossa ter filho, aí o filho fala, eu preferia não ter nascido, né? Meu filho gritou para mim, eu não queria ter irmão! Aí você fica assustada, e você não vê que é tão normal uma criança não querer dividir o espaço, mas você, mãe, toda zelosa e psicóloga com a faculdade que não fez, eu falei assim, meu Deus, ele falou que ele não queria ter irmão. É normal, caramba, que ele tenha falado que ele não queria ter irmão. Ninguém quer ter irmão. Irmão é karma, irmão é fardo. Irmão é uma coisa que é posto na nossa vida para a gente carregar e saber dividir, aprender a dividir e virar uma pessoa melhor. Né? É isso.
E a gente vai saindo da nossa alçada. E aí é capaz do mundo ser dos advogados. Você é advogada? Olha eu contando essa história para você. Vai virar isso, sua profissão, você vai ter que resolver as coisas mais absurdas que você achou que nunca você ia ter que resolver na sua vida. Vão chamar advogado para tudo. Imagina, o filho vai processar os pais. Tem um filme lindo sobre isso, mas com toda razão ele processou os pais. Um filme que chama Carnaval. Muito bom, ganhou o Oscar aí, sei lá, Oscar ou Globo de Ouro de filme estrangeiro. É um filme iraniano lindo. Mas o que eu sinto que eu acho até que tem pais mesmo que precisam ser processados. Mas aí você vai começar a botar no critério de escolha de uma criança, de um adolescente de 19 anos, ele poder te processar porque ele achou que aquele dia, naquele Natal, você... e de repente tem um bom advogado. Imagina o que vai virar esse negócio. A gente não vai conseguir mais resolver uma briga de marido e mulher sem advogado, gente. Uma briga de vizinho, que tristeza. A gente precisa voltar a fazer esse exercício de conversa. Deixa eu te falar, se a sua escada ficar aqui, se a sua árvore cresce desse jeito, tira o sol do meu quintal. Fala assim, mas você quer o quê? Que eu corte a árvore? Não, assim, a gente podia podar um pouco. Vou contar uma historinha, pode? Tem um tempinho para contar uma história? 1 minuto? Só 10 histórias. Hã? Só mais 10. 10? Olha isso, eu fui... Não posso levantar. É que eu sou atriz, eu quero interpretar. Mas assim, eu fiquei no aeroporto, teve um desencontro entre eu e meu marido no aeroporto. Enfim, eu estava sem o celular e eu precisava falar com meu marido. E ele não ia me ver aonde eu tinha saído no aeroporto. E eu não conseguia, ele estava no aeroporto, eu precisava me comunicar com ele. Eu não achava um orelhão, porque é uma coisa que não existe mais. E eu não sabia o que fazer para falar com ele. E eu falei, já sei, vou pedir uma pessoa... um celular emprestado, eu ligo a cobrar para ele, né? E aí tinha um moço sentado assim, de barba, dos 30 anos, assim, no celular. Aí eu cheguei para ele estava sentado assim, posso levantar só um pouquinho? Falei para ele, oi, tudo bem? Você pode me fazer um favor? Te juro. Ele fez assim, não. Eu achei aquilo, antropologicamente, aquilo fascinante, né? Não, fala sério. Uma pessoa que não quer saber o que você vai pedir. E você falou, você pode me fazer um favor? Não. Aí eu falei, não, agora, né? Falou isso pra mim, que gosto tanto de gente, né? Gosto tanto de perceber gente. Falei, mas você nem sabe o que eu ia te pedir. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você quer? O que dá vontade na hora? Falei assim, vá sim, né? Mas eu falei assim, não, eu fiquei com a dó dele. Olha a pessoa que virou, né? Uma pedra, não era mais uma pessoa, tava ficando em estado de pedra, né? Aí eu falei para ele assim, sabe o que é? É que eu me desencontrei do meu marido, contei a história toda. Aí ele fez assim, qual é o número do seu marido? Aí eu falei, tal, aí pegou, discou. Aí ele viu, eu falei, tá te chamando, ninguém atende. Ele viu a agonia no meu rosto. E eu vi ele virando uma pessoa. Juro, nunca vou esquecer. O semblante dele assim, é louco, parecia uma viagem assim, dando uma amolecida e virando de novo uma pessoa no olho, na cara. Ele foi virando uma pessoa e ele não estava humano. Mas olha o que a pessoa pode virar. Má educação, canalice, gente escrota, sempre teve. Mas o que eu sinto é que hoje tem sindicato. E gente que tem carteirinha e fala assim, eu sou do sindicato dos canalha, não tem mais vergonha. Porque o canalha dava uma enganadinha que não era canalha. O que eu sinto é que está liberada a canalice. A gente deu uma perdida nesse verniz. Que seja hipócrita.
Eu falava para os meus filhos pequenos, eles falavam, mas você não falou que não pode mentir? Eu falei assim, é assim, não pode mentir, mas pode mentir um pouquinho para a pessoa não ficar triste. Você não vai virar para o seu amigo e vai virar para o seu amigo e vai falar assim, não, eu não quero ir no seu aniversário porque você é chato. Você vai falar, eu não quero ir no seu, não posso ir no seu aniversário, que é aniversário da minha avó. Você lembra do Nelson Rodrigues, daquela entrevista maravilhosa dele, que o jornalista virou para o Nelson Rodrigues e falou assim, mas o senhor Nelson, você não acha que seus personagens não têm muito caráter? Ele, caráter, meu filho, para que serve caráter, meu filho? Tinha mais uma pergunta? Pergunta ali, a segunda pergunta. Não é você? Desliberou? Boa noite, como é que você chama? Alô? Cecília Beatriz Pereira Rosa. Um nome lindo. Que nome bonito. Maravilhoso nome. Maravilhoso nome. Obrigada. Não, Denise, eu concordo com muitas coisas que você falou. Mas agora tem um pedaço que eu quero acrescentar. Quando você fala no melancolia. Fala mais assim no microfone, Cecília, por favor. Alô? Isso, só para... Quando você fala sobre a melancolia, sobre a depressão. Eu perdi um filho com AIDS, lutei 8 anos com a bendita da AIDS, um dos outros, e acabei perdendo esse filho, que era uma pessoa muito especial, sabe? E então eu fiquei com aquele sofrimento, né? E o meu médico me falou assim, você não quer acreditar, mas você está com depressão. Eu falei com ele assim, não, eu acabo de perder, é uma coisa muito terrível. Eu estou sofrendo com isso, mas isso não é depressão, isso é um sofrimento normal, entendeu? Então, eu acho que às vezes a medicina coloca na cabeça das pessoas esse sentimento de melancolia, de tristeza, para vender os remedinhos. Também acho. Tem muita gente, vou falar uma coisa para você, Cecília, uma escola aí, 33% das crianças tomavam Ritalina. Você acha que tem 33% de crianças com DDA numa escola? É óbvio que não. O que acontece? As pessoas estão ficando malucas, é uma sociedade medicada. A pessoa não consegue mais ficar triste, que todo mundo já dá remédio. E a indústria, o que abre? Vamos combinar, o que abre de negócio? Não para de abrir. Boteco, porque cada vez se bebe mais. Farmácia, porque a indústria farmacêutica está toda. E pet shop. Pet shop. Pet shop é uma febre de pet shop, porque as pessoas precisam colocar o seu afeto em algum lugar e, de preferência, em alguma coisa que não exija DR. E isso é um cachorro ou um gato. Outra coisa. Coelho é bom também, coelho nem fala. Outra coisa, Denise. Escritório de advocacia. Exatamente, escritório de advocacia. Então o mundo será dos cachorros e gatos, dos advogados, das farmácias, da indústria farmacêutica e da birita. Mas isso é uma sociedade doente, não é? Vamos combinar? Vamos combinar. Não, vamos combinar porque... E assim, quer ver? Eu estive na Europa e correndo com aqueles trens todos disparados, eu vi que na França havia uma cidade que era totalmente tomada por laboratórios incríveis, sabe? Eu falei, gente de Deus, não estão em laboratórios? Será que aqui tem tanta gente doente? Mas não é, é que estava desportando para o mundo inteiro todos esses calmantes, né? O povo não quer reagir normalmente. Ele quer buscar uma outra fuga. Você tem toda a razão. Quando eu falo da epidemia de depressão, metade de mim não acredita nela. Mas quando eu falo disso aqui, relacionado à epidemia de depressão, aí faz sentido para mim. Porque eu acho que isso aqui experimenta. Uma semana sem isso aqui, quem está já viciado. Pensa, uma semana sem isso, como te acalma.
mais calmo. Como isso fomenta a ansiedade? Olha, essa dúvida sua, o que fazer com os filhos para serem bem criados e serem homens úteis amanhã? Eu casei em 1950, eu tenho 90 anos. Você tem 90? Eu tenho 90. Mentira! Sim. Que incrível! De novo! Você está incrível! Pois é, eu tenho 90 anos e eu sou de uma família de 16 irmãos, 8 casais, e meu padrinho era meu tio, padre Lavor, e ele me disse uma coisa no dia do meu casamento. Ele fez meu casamento. Então ele disse assim: se Deus nos der filhos, ensina-nos a pedir, a agradecer e a perdoar. Eu acho difícil perdoar, entendeu? Agora, pedir só ótimo. Agradecer também, eu peço, agradecer também, eu sou boa para agradecer. Eu escrevo cartões bonitos para agradecer. Eu sou metida escritora, mas eu sou completamente escritora, mas eu escrevo. Isso, sou da Academia de Letras. Ai, que linda, Cecília. Mas, então, eu sempre estou praticando esse pedido dele. E foi em 1950. Ele já estava percebendo esse mundo que ia chegar. Eu tenho 8 filhos, quer dizer, perdi 2. Acabo de perder um, tem um ano, com a bebida. E eu, hoje, a pior experiência que eu tive com a maternidade foi a de fechar a tampa do caixão. A pior coisa do mundo. Não existe coisa pior. Não tem coisa pior, sabe? Então, se eu casasse hoje, eu faço mesmo com meus filhos. Se eu casasse hoje, eu não queria nenhum filho. Nenhum. Eu ia viver um amor louco e pronto. Mas sabe qual é a ironia, Cecília? Sabe qual é a ironia? Você ia sentir falta. Não, com a tua experiência você fala isso, mas quem casa hoje não sabe. Não sabe. E eu tenho amigas que não tiveram filho e eu falava para elas assim: tenha porque é uma coisa, se você está em dúvida, se você ama a sua pessoa com quem você está, tenha, porque é uma coisa da qual você não se arrepende. Você pode falar que você não queria mais ter filho, mas você não se arrepende de ter tido filhos. Isso não tem como. Não. Nenhuma mãe se arrepende de ter tido os seus filhos. Você pode achar um horror, você pode ter 1000 queixas, mas você não consegue se arrepender, porque aquilo ali é um negócio que é uma experiência de uma riqueza, que te põe em outro lugar, que te amplia, te faz mais generosa, mais compreensão. Você tem mais compreensão do mundo, você vira uma pessoa mais imperfeita. Mas não pode romantizar a maternidade. Não pode romantizar. Porque todo mundo fala, eu achava que eu ia dar de mamar com uma camisola de lese, ouvindo música clássica, com o cachorro no meu pé. Fui fazer isso, fiz isso. Botei um vestido, uma roupa, dava de mamar pro meu filho, botava música clássica para ele mamar, ficava naquele quarto, na penumbra para ele mamar. Fui ficando triste, fui ficando louca. No segundo eu dava de mamar assim, andando pela sala. Então, você vai vendo a vida, né, romantizam muito. Eu, quando fui escrever essa coluna na revista Crescer, eu falei, eu não sou capaz de dar conselho para ninguém. Eu só sou capaz de falar das dúvidas e das dores de ser mãe, né? Romantizam isso aqui. Outra coisa, Sabe, Denise. um monte de coisa que não contam pra gente. Outra coisa, Denise, que eu achei que você falou muito bonito, e eu ouvi Roberto Campos dizendo, numa palestra dele, ele dizendo que o pior perigo da atualidade é a velocidade. Então, a tecnologia leva à velocidade, leva ao desespero de chegar depressa. Chega lá em casa, antes de abrir a porta, já fechou a porta, né? Porque está com pressa, sabe? Não tem tempo, sabe? Estão correndo atrás, não se vê.
falo do rabo. Pois é, Não vai pegar. Eu fico, né? Agora tenho 7 dias, né? Mas eu fico olhando escorrendo tanto, pra quê? Precisa não, precisa colher tanto. É que a gente não A tem vida passa. esse negócio que nos chegou, né? Assim, eu aprendi muito com a família que eu tenho e do lugar que eu vim. E bendito do Colégio São Domingos, que eu adoro as freiras do Colégio São Domingos, gostava demais do colégio. Hoje as crianças não estão gostando mais das professoras, não sei porquê. Eu estou vendo isso nos meus netos. Eles não acham bom esse colégio. Eu não gosto da dona Fulana, não gosto disso, não gosto daquilo. Gente, eu nunca achei que eu deve não gostar da minha professora. Eu nasci sabendo escolher as coisas, sabe? Então eu queria, quando eu era muito pequena, eu queria ler o que estava escrito na luna tal Eucaló, que a minha mãe comprava para colocar no livro. Eu queria, então, eu guardei para eu ler quando eu aprendesse a ler. Ai, Você que já pensou? bonitinho. Eu queria aprender a ler. Hoje eu tenho biblioteca. Mas isso é uma outra coisa por falar em lei, não aqui porque estou aqui com o Afonso, mas uma coisa que a gente tem, que eu acho que ajuda a gente a viver, e nossos filhos, portanto, que eu sempre falo, gente, quem lê Dostoiévski e Fernando Pessoa, no mínimo vai sofrer mais bonito. A arte ajuda a gente a viver, a literatura ajuda a gente a entender que a gente faz parte de uma roda. Você ensinar, você fomentar a leitura na sua casa, ai, mas é que é muito difícil. Eu perdi um pouco essa guerra na minha casa com isso aqui. Eles veem muito vídeo, eles leem o dia inteiro, mas meus filhos hoje leem pouco. O Nino lia muito quando mais novo, mas hoje é muito louco, né? Porque amigos nossos que eram leitores vorazes, de um livro por semana, assim, que me indicavam livros, pararam de ler, ficam me mandando vídeos. Puta, homem de 40 e tantos anos, velho, fica me mandando vídeo. Eu falo, vai ler! O que você está lendo? Virou um inferno esse negócio. E a gente precisa resistir, caramba, a gente está ficando meio bobo. Desculpa, me alterei. Denise. A gente tem que... Ah, que pena. Essa encarnação ainda. Eu sempre falo muito. Tinha um moço aqui que tinha uma pergunta última aqui. Você breve. Primeiro para você também, que é a resposta que você nos deu, então vai ser para você tem a mesma sensação que todos nós estamos tendo aqui, você serve para você. E eu tenho uma frase comigo que é o seguinte, Denise: a cada fração de segundo se simplificam as coisas, se dificulta a gente. Isso acontece com uma velocidade e parece que o tempo que a gente fica aí, eu sinto saudade do tempo que a minha mãe, na hora da novela, que o Odete Reutemann ia ou não descobrir quem matou, naquela hora não podia comer, sentir fome, não podia nem morrer, era proibido. Mas eram 45 minutos. E aí depois passou para 2 horas, depois para 8 horas, às vezes é 24 horas, às vezes os filhos nossos, né? Manu tá na casa da minha menina, às vezes quer ficar 24 horas ligados aí. E aí minha mãe, ou a sua bisavó, ou a dona Cecília, elas não usam e sabem o dia do meu aniversário, o dia do aniversário do meu primo, do cunhado, do sobrinho. E eu, você e o Afonso, se não vier lá, hoje é aniversário de fulano e tal, até isso a gente esquece. Eu falo que daqui uns dias, no Natal, se o Facebook não falar que é aniversário do nascimento de Cristo, nós não vamos lembrar. Então, eu fico pensando o seguinte: tudo é aquilo que você falou, nós como coletivos, nós fomos treinados para fazer isso, né? Ou lá na hora da novela, ou agora. Será que o que nós precisamos talvez é contra o que vai aqui na contramão, é nos individualizar um pouquinho e aprender com nossos erros, com o desencontro com o marido, com a morte pela AIDS? Será que nós estamos precisando aceitar nossos erros?
Será que talvez você já ia achar? Porque a vida, a gente aprendeu que seria uma planta bonita, você deveria cultivar. Como é que é o nome mesmo? Tom. Tom, eu acho que a gente precisa de silêncio interior. Esse mundo está muito barulhento, tiraram a nossa plenitude. A coisa que eu mais gostava era de ficar olhando pela janela do carro. Hoje eu não consegui vir para cá olhando pela janela e falava, Denise, fica olhando só pela janela. Eu ficava um pouco, ficava bem calma, ficava boa e falava assim, não mandei um vídeo do negócio. Mas a minha dúvida é só essa, de quem que é a culpa? Da Denise, do caso que a Denise não A culpa é conseguiu. que isso aqui é muito sedutor, mas acontece que a gente não pode sucumbir. A gente vai ter que usar, mas o que acontece? Esse que é um desafio do nosso tempo. A gente não vai ter solução, mas a gente pode fazer, isso que eu estou falando, solução não vai ter, mas a gente pode fazer pequenos exercícios, tipo, se desligar um pouco para dormir melhor, para falar melhor, fazer meditação, que é uma coisa que te faz ter um silêncio interior. A leitura é melhor. A leitura é um silêncio, é uma meditação, porque você mergulha, você não mergulha mais, você fica nadando na superfície o dia inteiro sem mergulhar. E quando eu tenho uma crônica que eu falo isso, que assim, aquele casal brasileiro que estava mergulhando no tsunami, e que o tsunami passou por cima deles, e eles não viram nada, porque eles estavam mergulhando. A gente não mergulha mais, né? A gente, quando você fica lendo lá e fica com o braço dormente, você está lendo aquele romance, há 3 horas você leu um calhamaço assim de páginas sem perceber, e você nem viu, você está com o braço dormente, você não se mexeu, porque você estava em outra dimensão, e você sai dali andando na rua, e quando você vê, você está pensando em frases curtas, porque você está com o estilo do autor que te invadiu a alma, e seu pensamento já ficou em frases curtas como aquele autor. Esse bem que a literatura faz, né? Esse poder mergulhar que a gente pode com a meditação, com a literatura. Não é fácil meditar, mas sabe por quê? Ninguém vai dar conta de ser amigo de quem você estudou no colégio. A vida não foi feita para isso, eles foram feitos para esquecer mesmo. Passou aquela vida. Meu irmão falava para mim quando era um Orkut, meu irmão falava, Denise, não acredito que você não tem Orkut. Não acredito. Que mundo você está, Denise, que você não tem Orkut? Eu tenho mais de 1.000 segundos amigos no Orkut. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não dou conta dos meus 10. Eu quero tomar cerveja com os meus 10 amigos e não consigo. A gente, quando você vai ver, eu hoje, quantas pessoas eu falei? 27. Não sei. Com 27 pessoas eu falei. Meu, a gente não foi feito para falar com 27 pessoas por dia. A gente não consegue ter essa multiplicidade. Só vai gerar angústia. É isso que eu estou falando. A gente não vai conseguir. Humanamente, a gente só vai estar preparado para isso daqui a um tempo, quando há a evolução. Então, a nossa, por isso que eu digo, essa geração, esse nosso tempo que nós estamos vivendo é de angústia. Estamos em guerra, precisamos falar sobre isso, mas aqui, ó. Então, só para ajudar meu amigo Afonso, embora nos meus 45 anos eu não saiba nadar, obrigado por esse termo tão profundo, Diogo. Oh, obrigada. Obrigada a você, Tom. Obrigada. Obrigada, Afonso, de novo. Sempre é bom esse seu sempre um papo. Sempre. A gente já fez tantos por aí. E eu sempre falei demais. Gente, muitíssimo obrigado.